Histórias assombradas. Maledite do FBI. Como assim, né? Vamos ver. Olá, Ana, me chamo Fulana e moro atualmente na região norte do Rio Grande do Sul, mas nasci no extremo sul do Rio Grande do Sul. Descobri o seu canal por acaso e desde então não fico um dia sem ouvir os seus relatos. Minha filha de 4 anos às vezes me pede: mãe, vamos assistir Assombrados? Assombados? Ai, ela é uma graça, belezinha. Ou ela que fala, ela é uma graça? Oh, meu Deus do céu. Um beijinho nela. Bom, hoje eu sou cristã, mas confesso que histórias de outros mundos ou outras vidas me atraem. Talvez seja porque já fui um bandista, mas no decorrer do relato eu explico melhor. Todos os nomes já estão trocados, pode ler tranquilamente e vamos ao relato. Vou começar falando sobre a vida do meu esposo, Léo, antes de nos conhecermos. Ele nasceu num lar cristão e sempre viveu essa vida, cantando e pregando o evangelho por onde passava. Aos 20 anos, ele passou por um casamento que durou 10 anos. Quando ele tinha 20 anos de idade, passou por um casamento que durou 10 anos e gerou 2 filhos. Mas, por incompatibilidade de gênio da ex-esposa dele, não conseguiram mais ficar juntos e então se separaram. Coisa que na época a igreja não via com bons olhos, já que diante da lei de Deus, o casamento tem que durar até que a morte separe. Mas eu acho que ele separou para que não houvesse morte de fato, né? Para que a morte não separasse realmente. Bom, passado um tempo após a separação dele, algumas mulheres começaram a se aproximar dele, querendo ter um relacionamento. Nesse período, ele mudou de cidade para recomeçar a vida e conheceu uma maledite, que na época tinha 35 anos. Nunca havia casado e dizia ser virgem. O que eu duvido. Era também da igreja, cantava e dava aula para as crianças na igreja e também no trabalho secular, pois era professora. Tinha faculdade e era proprietária de uma livraria na cidade. Ou seja, Ana, uma pessoa bem resolvida profissionalmente e financeiramente, mas não no amor. Mateus, a Roliça quer sair. Abre para ela aqui, por favor, senão ela vai ficar sapateando e dando a choradinha aqui. Você está me ouvindo, amor? Abra para a Roliça, por favor. Ela fica assim, ó, escutando as coisas lá fora. Então, beleza. Ela era resolvida profissionalmente, financeiramente, mas não no amor. Então, ela e o Léo começaram a se encontrar para iniciar um relacionamento. Porém, ela dizia para o Léo que a família dela jamais aceitaria o relacionamento deles, pois ele já tinha sido casado e ela, sendo uma virgem pura, teria que casar com alguém que também não tivesse tido outro casamento. Abrindo um parênteses aqui, o Léo cantava e pregava e o sonho dele era ter uma cantora ao seu lado para que fizessem a obra de Deus juntos, pois a ex não cantava e ainda incomodava. Então ele se deixou envolver com a maledite, pois ela cantava na igreja e aparentemente era uma bênção. Mas durante o primeiro mês de namoro deles, resolveram fazer uma prova com Deus, para ver se era de Deus mesmo esse namoro. Porque se fosse, a família dela teria que aceitar. Então resolveram que iriam orar durante 21 dias, às 3 da manhã, para que Deus confirmasse o amor deles. Antes desse propósito, o Léo passava o dia pensando nela e contando os minutos para sair do trabalho e encontrar com ela, sempre às escondidas. Mas ao chegar no último dia da oração, quando amanheceu, ele disse que sentiu que algo havia mudado dentro dele e que ele já não sentia mais todo aquele amor que ele tinha antes. Foi aí que a maledite se revelou. Falou para ele que não era nada disso, que estavam apenas amadurecendo a ideia. Mas ele, como um servo de Deus, entendeu que essa era a resposta que eles buscavam, ou seja, Deus não aprovou o relacionamento deles.
Então nisso ele terminou com ela e abriu seu coração para novos amores. Mas ela nunca aceitou o fim desse namoro. Todas as outras mulheres que ele tentou namorar após ela deu um jeito de fazer as pretendentes desistirem dele. Ela descobria onde elas, as pretendentes, trabalhavam, onde elas moravam, descobria o telefone, tudo, Ana. Por isso que eu dei o nome do relato como a Maledite do FBI, porque ela era uma investigadora de mão cheia, não tinha o que ela não soubesse. Passado um tempo, eu e o Léo nos conhecemos. Eu, na época, era da Umbanda e ele, crente. Mas eu já tinha passado por 2 casamentos que me fizeram sofrer bastante. E eu pensei, talvez seja esse aí o cara que vai me endireitar. Sim, Ana, eu confesso que eu não era fácil. Fiz coisas da qual eu não me orgulho, mas não convém citar aqui agora. Então conversamos e contei toda a minha história para ele e ele me contou toda a história dele também, inclusive sobre a Maledite. Firmamos o namoro e fui embora, já que não morava na mesma cidade que ele. Nos falávamos por SMS, MSN, Orkut e ainda por telefone todos os dias. Até que chegou a conta dele e ele viu que o nosso amor estava muito caro. Então, como eu estava desempregada, eu fui morar com ele. Chegando lá, muitos loves entre nós, fui deixar uns currículos na cidade para trabalhar e um dia o meu celular tocou. Eu atendi, super simpática, pensando ser uma entrevista para o trabalho. E quando a pessoa do outro lado da linha perguntou: "Você é a fulana?" E eu super feliz respondi: "Sim, é ela." Então a voz do outro lado disse: "Ah, te achei, sua vagabunda ordinária, tu vai pra tua cidade tal dia e eu vou ficar aqui com o Léo." E desligou. Ali começou o meu tormento. Acredita, Ana? Ela sabia exatamente o dia que eu iria na minha cidade, pois tinha algumas coisas pendentes para resolver lá. Só que ela não sabia que o Léo ia comigo. Descobri depois que ela tinha feito um perfil falso no Orkut, fez amizade com meu ex-marido e através dele ela descobriu que eu iria para lá. E assim foi. Todos os dias ela me ligava, de números de orelhões diferentes, me xingando e me chamando de tudo que se pode imaginar. Comecei a anotar os números e horários que ela ligava e passei a gravar as ligações. E quem conhecia ela e ouvia as gravações confirmavam: é a Maledite, sim. Até por e-mail ela me atormentava. Criou uma conta falsa e mandava horrores para mim. Arrumei um trabalho num mercado grande da cidade. Estava tudo indo muito bem, até que ela descobriu onde eu trabalhava. Ligou para o meu gerente, disse que eu havia atendido ela muito mal e que havia destratado e debochado dela diante dos outros clientes. E é claro que o meu gerente me chamou para saber dessa história. E eu, sem saber de nada, disse a ele que eu não estava entendendo do que se tratava, pois eu jamais agiria assim com ninguém. Até que me dei conta que foi coisa da Maledite, pois no mesmo dia da suposta reclamação, quando saí para ir embora, ela estava no carro dela, do outro lado da rua, olhando para mim. Queria saber se a investida dela tinha dado certo. Resultado, Ana, dias depois eu perdi o meu emprego. Como disse anteriormente, o Léo tinha 2 filhos do primeiro casamento e o filho mais velho vinha passar os finais de semana com o pai. E eu buscava ele no ponto de ônibus. Pois acredite se quiser, Ana, ela descobriu o horário que o menino chegaria na cidade e ficou de carro, ao longe, cuidando, até que o menino chegasse. Quando ele desceu do ônibus e nós atravessamos a rua, ela arrancou o carro e quase acertou em nós. Eu com uma criança, na época com 9 anos, e ela jogou o carro para cima da gente. Ali eu vi que ela era muito perigosa, desequilibrada, louca. Minha vida passou a ser um inferno. Eu já tinha medo de atender o celular. Um dia ela ligou da própria casa dela, à noite, e começou a gemer, como se estivesse tendo relações com alguém. O Léo estava comigo. E só descobri que era da casa dela
que tinha ligado, porque na época eu colocava o número do telefone no Google e ele passava o endereço daquele número. Daí deu o endereço dela. E os outros números que ela ligava para telefone público, eram telefones públicos. Chegamos a ir para a justiça, mas não deu em nada. Como ela sabia que eu estava gravando, ela passou a disfarçar a voz quando ligava. Ai, gente, que situação, né? Arrumei outro serviço e aconteceu a mesma coisa, só que dessa vez eu fui mais esperta. Eu falei com a gerente sobre o acontecido do outro emprego. Então, se ela recebesse qualquer telefonema com reclamações minhas, ela já saberia do que se tratava. Como de fato aconteceu, Ana, ela descobriu e começou a ligar direto, mas não surtiu muito efeito. Porém, meu relacionamento com o Léo já estava ficando abalado e acabamos nos separando, Ana. Eu quase morri, porque eu estava muito apaixonada por ele. E ela começou a fazer de tudo para eu ir embora da cidade. Há quem diga que ela mexia com o oculto também. Não posso provar, mas que ela descobria coisas sem explicação, isso ela conseguia. O Léo foi embora da cidade para trabalhar em outro lugar. E eu pensei que jamais ficaríamos juntos de novo. Pois, se morando na mesma cidade já estava difícil, imagina morando longe. Então eu decidi que iria trabalhar mais um tempo, juntar um dinheiro e voltar para minha cidade natal. Foi quando de repente vi, no estacionamento do meu trabalho, o carro do Léo, me esperando. Fui até ele e então reatamos o namoro. Fui embora com ele para a cidade que ele morava, mas ainda não é o final feliz. A Maledite montou um dossiê de 22 páginas e espalhou por toda a região, denegrindo a imagem do Léo diante da igreja. Todos os pastores que ela imaginou que pudéssemos congregar, ela enviou o dossiê para que não fôssemos aceitos em nenhuma igreja. Uma semana antes do meu casamento com o Léo, ela enviou o dossiê para mim, para minha família e para a família do Léo, tentando de todas as formas nos separar e ainda ameaçava invadir a igreja no dia do casamento, fazendo o maior escândalo. Tivemos que colocar seguranças na porta da igreja para que nada desse errado e graças a Deus, Ana, ela não chegou nesse extremo. Enfim, nos casamos, tivemos uma menina, a de 4 anos que citei lá em cima. E lembra que falei antes que o sonho do Léo era casar com uma cantora? Pois bem, eu não cantava, nem no chuveiro. Mas, para graça de Deus, hoje temos uma dupla e cantamos por todos os cantos. Mesmo depois de casados, a Maledite ainda tentou mais uma vez incomodar, ligando e dizendo que ia nos matar. Mas não passou dessa ameaça. Léo e eu estamos juntos até hoje, já faz 10 anos que nos casamos e espero que seja até que a morte nos separe. Sobre a Maledite, nunca mais soube nada dela. Já voltei na cidade onde ela mora, soube que vendeu a livraria, mas ninguém mais soube dela. Talvez tenha ido morar na cidade, talvez tenha ido embora da cidade ou até coisa pior, porque tudo que se faz, se paga. Isso é o que acontece quando uma mulher se sente rejeitada. Obrigada por ler meu relato, desculpe se ficou longo, mas eu queria compartilhar com vocês. Beijos para vocês e nos pimpolhos. Cuidado com o pimpolho. Um beijo. Um beijo. Muito obrigada pelo relato. Ô, mulherzinha investigativa mesmo, ninguém. Gente, olha o tempo que a pessoa perde na vida para fazer dar errado a vida dos outros. É isso que eu falo, foca no teu, foca na tua vida, no teu crescimento, e aí as outras coisas que vão vindo, vão sendo consequências, em vez de ficar focado nos outros. Vou derrubar ela, vou destruir aquele casamento, aquele não sei o que, agora você não vai ficar comigo, não vai... Esquece! Vai viver tua vida, você vai conhecer outra pessoa, senão, quem sabe lá no futuro alguma coisa acontece, você reencontra essa pessoa.
Mas segue a tua, vai estudar, vai trabalhar, vai procurar um crescimento profissional, educacional, vai assistir Netflix, sei lá, mas vai cuidar da tua vida e ser feliz por você, não ficar atrapalhando a vida dos outros. Depois, no fim, quem é que se ferra bonito ao quadrado? Você mesma, né? Ai, ai. Porque você já tá se ferrando só em se propor a isso, gente. É vergonhoso ficar ligando na cara da pessoa. Não tem vergonha, não? Tipo, se humilhar desse jeito. Não sei nem se a palavra é se humilhar, mas... Ah, gente, é ridículo, vai. Se dê valor, vá... Enfim. Existem casos e casos, não é? Tô pensando neste caso aqui da Maledite, que, né, perdeu um tempão aí fazendo dossiê do cara. Será que a galera ali da igreja não deu uma percebida que a mulher é meio louca? Não é porque é da igreja, não, que é santa, não. A bicha era perturbada. Bom, vamos lá. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.